Alguém aqui já foi esticado por Deus? Deixa eu perguntar de novo. Alguém já foi esticado por Deus? Colocado numa situação que te intimidou, colocado numa situação que as pernas tremeram, colocado numa situação que se você tivesse a chance, você sumiria no mundo. Alguém aqui já foi esticado por Deus? Senhor, eu não tenho como fazer. Deus está dizendo, faça. Eu não tenho como pagar, pague. Eu não tenho como andar, ande. Eu não tenho como crer, creia. Eu não tenho como orar, ore. Eu não tenho como ler a Bíblia, leia. Deus te colocará numa posição onde terão muito mais talento que você, terão muito mais dinheiro que você, mas Deus vai colocar em lugares que você não tem o suficiente, vai te esticar. Eu quero dizer que você vai começar do jeito que você está, torto, sem dinheiro, abatido, desprezado, porque o que vai fazer dar certo não é você, mas é o esticar de Deus. Eu fui despertado hoje por Deus com uma palavra, e eu pensava que essa palavra era para mim, como algumas vezes Deus fala comigo, né? Eu falei, tá bom, Espírito Santo. Mas essa palavra, já conheço, né, como ele trabalha comigo, e eu entendi que não era para mim, mas era para pregar essa mensagem. E a frase que eu acordei hoje, despertei, foi: comece antes de estar pronto. Repita comigo: comece antes de estar pronto. Eu não sei para quem é essa mensagem, mas eu confesso que o Espírito Santo me perseguiu desde a hora que acordei até o culto. E eu sei que algo Deus tem para algumas pessoas aqui, ou para todos nós. Mas o que o Espírito soprou logo quando eu acordei é: comece antes de estar pronto. Na verdade, se a gente parar para pensar, nós temos uma grande dificuldade de começar sem ter a certeza que estamos prontos para isso. Mas a ordem de Deus é... Qual é a ordem de Deus? Comece antes de estar pronto. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 32. Evangelho de Marcos, capítulo 6, 32. Diz assim o texto sagrado: então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, e já é tarde. Manda embora o povo, para que eles possam ir para os campos, para os povoados vizinhos, comprar alguma coisa ou algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isso exigirá 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão para dar-lhes de comer? E perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem, perguntem. Quando ficaram sabendo disso, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim, eles se assentaram em grupos de quantos? 150. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos seus discípulos, para que servissem ao povo, e também dividiu em 2 peixes entre todos eles. E todos comeram, e todos ficaram satisfeitos. Uau! E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe.
sobrou marmita. E os que comeram foram 5.000 homens. Nesta época, não se fazia censo de mulheres e crianças. Então, proporcionalmente, a gente imagina, se haviam 5.000 homens, pelos estudos, em média de 12.000 pessoas estavam ali. Vamos orar? Ah, como é bom ter a certeza que o Senhor fala. Como é bom ter a certeza de que a minha vida vai ter outro sentido depois desse culto. A gente tem a nossa agenda, Senhor, nossas ideias, mas nem sempre os nossos caminhos batem com os seus caminhos. Nem sempre os próximos passos combinam com os teus próximos passos. E nós queremos abrir mão da nossa vontade. Fala conosco, Senhor. Nos ensine qual é o teu desejo. Fala conosco de uma forma tão direta, que não tenha como eu não entender. Fala comigo de uma forma tão profunda, que no meio de todas as bobagens que o diabo está gritando ao meu redor, que não haja dúvida do que o Senhor espera de mim e tem para mim. Eu quero dormir nesta noite, sorrindo, dizendo: Deus falou comigo. Deus falou comigo. Deus falou comigo, em nome de Jesus. O texto diz que o lugar é deserto. Alguém diga: lugar deserto. O lugar é deserto e a hora já está adiantada. Que situação! Há um grupo de pessoas que começa a seguir Jesus. Eles vêm da cidade. Na cidade há comércio, na cidade há sombra, na cidade há padaria, na cidade há estrutura. Mas eles estão tão fascinados de ouvir Jesus, que eles vão seguindo Jesus, e não se deram conta que saíram da cidade e chegaram no deserto. A gente sempre pergunta para Deus: Senhor, onde o Senhor vai me levar? O que o Senhor tem para mim? Contudo, nem todos os lugares que a gente pede para Deus nos levar serão exatamente como a gente imagina. Eles estão tão ligados em ouvir Jesus pregar, que eles não estão se dando conta que eles estão caminhando da cidade para o deserto. Mas é bem assim que acontece mesmo. Quando você começa a conhecer Jesus, a andar com Ele de uma forma verdadeira, de uma forma real, Ele tem um modo diferente de se revelar a você. Ele se revela a você de um jeito diferente. Você simplesmente começa a andar e Ele mostra a sua glória. Agora, o maior problema que a gente tem como cristão, isso já começa logo para aceitar Jesus. A gente é super sonso, a gente é muito lento. A gente diz assim: eu não vou aceitar Jesus porque eu não estou pronto. Eu não vou me batizar porque eu não estou pronto. Eu não vou para a igreja porque eu não estou pronto. Eu ainda fumo, eu ainda bebo, eu ainda preciso melhorar. Mas você não faz ideia dos milagres que podem começar logo a seguir dos seus primeiros passos. Você não faz ideia da obra de Deus que pode ser construída logo imediatamente a você dar passos de coragem. A gente adia decisões importantes porque não está pronto, porque não tem dinheiro, porque não tem apoio. A gente risca da agenda atitudes necessárias porque as peças do quebra-cabeça não se encaixaram perfeitamente. Porque não tenho conhecimento, eu tenho que estudar mais, eu tenho que ter mais apoio, eu tenho que ter mais experiência. E sim, é importante ter cautela, é importante ter calma, mas é importante separar e saber até onde é cautela e aonde é que começa a covardia. Até onde é prudência e até onde é falta de coragem. Até onde é de verdade precaução e até onde é medo. Porque alguns estão chamando covardia de cautela. Alguns estão chamando medo de prudência. E na verdade você já deveria estar dando passos. Você já deveria estar andando, tendo a certeza de que aquilo que Deus tem para você é muito maior do que você. Deus nunca vai te dar um propósito que você pague ele tranquilamente.
Deus nunca vai te dar uma missão que você tenha todo o mapa. Sempre vai ter um buraco no mapa. Porque Deus sempre vai te dar algo que Ele quer fazer parte, e você tem que depender dEle. E para depender dEle, eu não tenho que saber tudo. Eu nunca vou ter tudo. Eu digo a você, se o que você está fazendo, você tem tudo, jogue no lixo, porque esse projeto é seu. Porque o que Deus tem para você, você não tem tudo, você não sabe tudo, você precisa dEle. Todos os dias você vai ter que dobrar o joelho e dizer: me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Por favor, Senhor, me ajuda. Eu não sei como vou fechar as contas hoje. Eu comecei, mas eu estou com frio na barriga. Senhor, eu comecei, mas eu não sei como é que vai terminar. E Deus vai dizer: é exatamente assim que eu quero você. Sem saber, mas dependendo de mim. Sem saber, mas conversando comigo. Sem saber, mas dizendo: eu confio em Ti, Senhor. É desse jeito. Veja, a gente está muito ligado em chegar logo, em ter dinheiro, em restaurar a família. A gente está muito ligado no fruto. Mas eu vou dizer uma coisa a você: mais importante do que chegar lá é o que você vai aprender logo depois dos primeiros passos. Mais importante do que levantar o troféu e dizer: ganhei a corrida, ganhei a luta, é aquilo que você vai aprender enquanto você corre no meio do percurso. Tem coisas tão importantes. As maiores experiências do povo de Deus não foi em Canaã, terra prometida, mas foi no deserto. O lugar que eles mais viram a Deus não foi na terra que mana leite e mel, mas foi nos 40 anos de deserto. O que Deus fez no deserto, Ele não fez em nenhum outro lugar. No deserto a roupa não gastava. No deserto tinha uma coluna de fogo para esquentá-los durante a noite. Durante o dia que o sol vem queimando, tinha uma nuvem para protegê-los e fazer sombra. No deserto eles viram água sair da rocha. Eles viram o mar se abrir. No deserto eles viram um enxame de codornas, à altura de 1 metro, trazendo carne. No deserto eles viram a mão de Deus e o maná, como se fosse erva de cominho, caindo do céu, e eles fazendo pão. Em Canaã não havia nada disso. Porque mais importante do que chegar lá, é aquilo que eu vou descobrir quando eu dou os primeiros passos. Quando eu não sei o que fazer, quando eu não sei como vai ser, quando eu não tenho todas as respostas, mas Deus olha para mim e diz assim: Ele entendeu o que eu quero dele, Ele não está parado. Eu não sei o que você está esperando para iniciar esse grande projeto de Deus na sua vida. Eu não sei o que você está esperando para dar essa grande virada na sua vida, mas o céu também está esperando você dar os primeiros passos, porque tem tanta coisa linda para ser revelada na sua vida. Tem tanta coisa maravilhosa que essa jornada vai preparar. É tão maravilhoso que você está tão olhando para Jesus, que ainda que o solo tenha mudado, eu saí da cidade e fui para o deserto, mas olhando para Jesus eu nem me dou conta que o clima mudou, eu nem me dou conta que está mais quente, eu nem me dou conta que as coisas estão diferentes, porque Jesus é simplesmente sensacional. Existe uma riqueza no processo, existe uma riqueza em dar passos. E sim, você não está pronto, eu não estou pronto, ninguém aqui está pronto. Isso não deveria ser um problema para a gente. Isso não deveria fazer a gente chorar. Isso não deveria fazer a gente se comparar com alguém, dizendo: está vendo, olha, se eu tivesse as oportunidades do fulano, se eu tivesse tido o estudo que o ciclano tem, se eu tivesse aquilo que o Beltrano... Não, está tudo bem não estar pronto. Está tudo bem ainda não estar acabado. Está tudo bem ainda estar meio cheio de hematomas, das pancadas da vida. Está tudo bem. E você tem que entender que você tem que começar mesmo sem a sua melhor versão. E eu sei que para alguns 2022 não foi um ano bom. Não foi. E aí alguns agora estão chegando no final do ano dizendo: Deus abençoe, que 2023 seja melhor. Não é assim que a gente canta no final do ano? Adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer. Muito dinheiro do bolso, saúde para dar e vender. Não é isso que a gente canta? Porque nós sempre temos uma esperança de que a gente vai melhorar para finalmente chegar lá, que a gente vai se tornar uma pessoa melhor, mais madura. Mas você tem que entender que o que Deus tem para você sempre vai ser arriscado. Fala comigo, vai ser arriscado. O que Deus tem para você, você vai correr riscos, porque Deus tem um interesse muito maior do que realizar seu sonho. Deus tem um interesse em arrancar glória da sua vida. E para arrancar glória da sua vida, você tem que ser espremido, você tem que ser apertado. As pessoas têm que dizer: não era para ele estar onde ele está, não era para ele viver o que ele está vivendo, não era para ele alcançar o que ele está alcançando. Eu sei de onde ele veio, eu sei quem ele é, eu sei a trajetória dele. Ei, eu estou pregando Bíblia para você. Não era.
Não era, eu conheço a trajetória, eu conheço o jeito dele, convivemos juntos, estudamos juntos, eu conheço esse camarada, como é, o que aconteceu que deu essa virada na cabeça dele, o que aconteceu que as coisas começaram a dar certo na vida dele, ei, nós estudamos juntos, e aí você vai se dar conta que nunca foi o fato de você ser bom, nunca foi o fato de você estar pronto, mas foi o fato de você dar passos de fé e dizer, eu não vou esperar mais nada, eu vou olhar para Cristo e vou seguir, eu vou começar a fazer, eu vou dar os meus primeiros passos. Tão importante quanto terminar é ter coragem para estar começando sem estar pronto. Você não está pronto para ter essa empresa, você não está pronto para servir, você não está pronto. A maioria das coisas que você quer fazer, você não está pronto. Você não está pronto para ser esse pai que você quer, você não está pronto. E esse é o problema. Como é que estaria a sua vida espiritual hoje, se você tivesse começado mesmo sem estar pronto? Onde você estaria profissionalmente hoje, se você tivesse menos medo, e mesmo sem estar pronto, você tivesse aceitado aquela oportunidade? Onde você estaria hoje? Quanto você ganharia hoje? Eu tenho uma boa notícia para você, ainda dá tempo. Porque se não desse tempo, o Espírito Santo não estaria falando com você hoje. Se Deus não tivesse expectativas de você dar início em áreas e coisas na sua vida, Deus não estaria falando com você hoje. Essa necessidade de ter tudo na mão, essa necessidade de ter tudo terminado, isso vai destruir você. Eu conheço pessoas que são uma piada, porque sempre vai estourar alguma coisa, sempre está chegando alguma coisa, vai melhorar. Sempre tem uma cenourinha na frente do nariz que ela não alcança. E ela diz, eu não vou para frente porque é o bairro, eu não vou para frente porque é a cidade, eu não vou para frente porque eu não tenho apoio, mês que vem vai mudar o governo, agora vai, e nunca vai estar pronto. Eu quero dizer para você que eu nunca serei o pastor ideal, eu nunca serei o pai ideal, eu nunca serei o marido ideal. Mas não é porque eu não sou o pastor ideal, o pai ideal, o marido ideal, que eu não posso dar passos de fé para ser um pastor melhor, para ser um pai melhor e um marido melhor. O Espírito Santo está dizendo, até quando você vai esperar? Até quando? Quando a gente está num culto aqui, gritando, como acabamos de gritar, quando a gente levanta nossas mãos para adorar a Deus, não significa que a gente está acabado, que a gente está pronto, significa que a gente não está pronto mesmo, mas nós olhamos para Cristo e por isso adoramos. Por isso que a gente levanta a mão e grita, santo é o nome do Senhor. Por isso que a gente sai de casa, vem para a igreja, chega cedo, porque mesmo com todas as coisas que estão acontecendo, a gente está entusiasmado, porque a minha versão não é a melhor, meu salário não é o melhor, a minha casa não é a melhor, eu não tenho o melhor apoio, e eu sei que telefonemas vieram, mensagens chegaram, mas Deus, eu repito o que Ele está dizendo desde o começo do meu dia, Deus não espera que você esteja pronto, Deus espera que você esteja disponível para fazer o que tem que ser feito. Eu quero tirar da sua cabeça essa pressão que colocaram sobre você, de que você tem que ser perfeito, de que você não pode errar, de que você tem que ser exatamente perfeccionista. Isso tem adiado movimentos tão importantes, isso tem adiado experiências lindas com Deus. Deus quer que você seja uma obra ainda que inacabada, mas em movimento. A Bíblia diz que quando Jesus olhou para aquela multidão no deserto, 5.000 homens fora mulheres e crianças, o lugar seco, e Jesus era um líder, Jesus era capaz de guiar multidões sem microfone. 5.000 homens fora mulheres e crianças, não tem microfone, não tem cartão de visita, não tem panfleto, não tem carro de rua com como é que chama aquele negócio que coloca em cima do carro? Megafone, dizendo, ei, Jesus estará no deserto hoje. Ele simplesmente prega e as multidões o seguem. Não tem programa de rádio, não tem Facebook, não tem Instagram, mas é nada mais, nada menos do que Jesus Cristo que está ali. Então 5.000 homens o seguem para o deserto, porque quando Jesus abre a boca, tem tanto poder, tem tanta autoridade, que não tem como não se render. É por isso que eu não consigo acreditar num lugar que Jesus esteja, que esse lugar seja frio. É por isso que eu não consigo acreditar no lugar onde Jesus está e as pessoas não sejam tocadas por Ele, porque Jesus é simplesmente sensacional. Jesus é simplesmente o melhor de todos. Jesus é o Deus da nossa vida.
Jesus é maravilhoso. E sabe o que é lindo? Ali não haviam apenas cristãos, era um povo misto. Por isso que os fariseus odiavam Jesus, porque ele não atraía só os seguidores dele. Ali no meio daquela multidão tinha incrédulos, tinha judeus, saduceus, fariseus, mendigos, coxos, cafetões, prostitutas, beberrões. Havia todo tipo de gente ali. E eles o seguiram por um lugar seco e deserto. Fala comigo, seco e deserto. Eu pergunto para você, você já seguiu Jesus num lugar seco e deserto? Você já foi capaz de ouvir a voz de Deus e, ouvindo a voz de Deus, ser atraído para um lugar seco e deserto? E aí bate aquela dúvida: é Deus que está me guiando ou é o diabo que está me enganando? É Deus que está me guiando ou é o diabo que está me enganando? Porque apesar de eu ter Jesus, eu estou tendo problemas. Apesar de estar ouvindo a voz do meu mestre, a trajetória está piorando. Estou saindo da cidade e entrando num deserto. Muitas vezes você pode estar aqui adorando a Deus, toca o celular e você tem que sair às pressas da igreja. E alguns dizem: nossa, eu estava na igreja adorando ao Senhor e me chega esse telefonema triste, eu tenho que sair correndo para socorrer alguém. Eu achava que se eu estivesse ouvindo a voz de Jesus, eu não teria problemas. Quantas vezes a gente pensa isso? Eu vim à igreja, quantas vezes acontece isso? E roubaram meu carro logo depois do culto. Eu achava que se eu estivesse num culto adorando Jesus, eu não teria problemas. Nossa, eu fui para a igreja, pensei que ia ter uma noite de paz, e eu cheguei em casa, uma guerra declarada. Agora a pergunta que fica é: por que o diabo atacaria quem ele já tem? Por que o inimigo perseguiria quem já está no caminho dele? A verdade é que quanto mais você ouvir Jesus, mais você pode entrar num deserto. Quanto mais você seguir a Deus, mais familiar o deserto vai ser para você. Porque quanto mais seguir Jesus, mais na lista de procurados você estará no inferno. Mas se Jesus está no deserto, o deserto vira oásis. Você crê nisso ou não? Agora preste atenção. Jesus olha para aqueles homens, e os homens dizem assim: nós não estamos prontos para alimentar 5.000 pessoas. Dispense-os. Nós não estamos prontos para fazer nada. Jesus diz: comecem, arrumem pão, façam alguma coisa. Nós não temos dinheiro, são 200 denários, é muito dinheiro para comprar para todo esse povo pão. Ei, nós não nos preparamos para isso, Jesus. A gente não saiu de casa pensando em alimentar multidões, não tem planejamento. Peraí, como que é? Um sistemático já diria: peraí, as coisas não podem ser feitas na bagunça. Não é assim. Pô, Jesus Cristo devia ter feito uma reunião com a gente saiu de casa sem estar preparado. E Jesus diz: não, eu quero que vocês alimentem esse povo. Sim, veio do nada. Sim, aconteceu de uma hora para outra. Sim, vocês não estão prontos, mas eu não vou dispensar esse povo. Esse povo é como ovelha sem pastor. Nós vamos cuidar deles. E eu sei que vocês não estão prontos, mas descansem, eu estou aqui. Eu estou aqui, eu quero declarar essa palavra. Você está se sentindo muito pequeno em muitas áreas da sua vida. Eu sei que você não está pronto, mas Jesus está dizendo: não dispense aquilo que eu não dispensei. Não feche uma porta que eu ainda não fechei. Não encerre um assunto que eu ainda não encerrei. Você é pequeno, mas eu sou grande. Você não tem, mas eu tenho. Você não sabe, mas eu sei. Você não pode, mas eu posso. Você não consegue, mas eu consigo. Você não tem palavra, mas eu tenho. Você não tem estrutura, mas eu tenho. Não dispense, você vai alimentar. Não dispense. Não dispense. Não há água, não há comida, não há árvore. Deserto é assim, nada cresce ali. No deserto não tem videira, no deserto só tem areia. No deserto eu posso ter insolação. No deserto é calor. No deserto, e eles estão seguindo Jesus num deserto. E a gente vai dizer: eu achava que seguir Jesus não me daria problema. Mas eu vou dizer que muitas vezes seguir Jesus dá problema. E você vai ter que entender que não vai estar pronto para sair desse problema. Você vai ter que olhar para Jesus. Não é engraçado estar na presença de Jesus e ter problemas? Não é engraçado? E aí eu fico vendo como essas igrejas neopentecostais vão pregar o evangelho. Porque na presença dessas igrejas neopentecostais dá a impressão que um crente não sofre, que sofrer é pecado.
Dá a impressão de que quem está sofrendo está debaixo de obra de macumbaria. Dá a impressão de que, irmão, você está doente, vigia, alguma coisa você fez de errado. Irmão, você está desempregado há 1 ano, se conserta com Deus para essa porta se abrir. Mas aqui eu estou vendo um povo que está seguindo Jesus e a vida deles está piorando. Eu estou lendo um texto para você de um povo que está ouvindo a voz de Jesus e está saindo da cidade e indo para o deserto. Sim, seguir Jesus é ter caminhos que pioram, sim. É o que Paulo fala para Timóteo em 2 Timóteo 3,12. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão. O que é viver piedosamente? Viver verdadeiramente. Você quer viver verdadeiramente? Tem uma boa notícia: você vai ser perseguido. Ele não disse que você vai ser amado, ele não disse que você vai ser aplaudido. Quando você tomar vergonha e dizer assim, eu vou seguir Jesus de verdade, você vai ser odiado. Às vezes, quanto mais você fica perto de Deus, mais na lista de procurados do inferno você aumenta. Agora, preste atenção. 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E de repente tem um problema na presença de Deus. Fica comigo aqui, já vou dizer o que Deus tem para você. É a mesma coisa que você está nesse culto e chega um WhatsApp que a tua perna balança. É a mesma coisa que você está aqui dizendo está tudo bem, e estoura uma bomba. Está tudo bem, todo mundo ouvindo Jesus pregar. E agora tem uma multidão no meio do deserto com fome. Tem pessoas reais aqui, eu estou pregando para gente real aqui. Você já teve uma experiência de estar muito bem diante de Deus e vir alguma coisa para arrebentar? Você já teve essa experiência, não? Você fala assim, meu Deus, eu estou no meu melhor momento com Jesus, eu estou no meu melhor momento com Deus, nunca estive tão perto de Jesus, e aí no meio desse momento vem uma pancada. Quem já passou por isso? Eu estou pregando para gente real ou estou pregando para anjo aqui? Se é gente real, é ou não é? Sim, aconteceu isso. Porque a gente tem que entender que as coisas podem ser. E aí Jesus diz, o que vocês têm aí? Ah, nós temos 5 pães e 2 peixes. Não é nada. São 5.000 pessoas. Pessoas vão te abandonar. Pessoas vão te deixar. Mas Deus sempre vai deixar algo em você. Eu vou dizer de novo. Você está adiando começos na sua vida porque você foi traído. Você está jogando para o ano que vem o que você poderia estar fazendo esse ano, porque as coisas não saíram do jeito que você pensava. Você está adiando começos importantes, porque a vida te deu uma rasteira. E Jesus está dizendo, se você procurar direito, eu deixei alguma coisa na tua mochila, que se você pegar, nesse ano mesmo eu faço milagres e gero provisão. Jesus diz, o que tem? 5 pães e 2 peixes, traga para mim, traga para mim, traga para mim, traga para mim. Aí o que Jesus faz? Jesus vai dizer, eu vou esticar o que você tem. Eu vou pegar esse pão e vou esticar. Eu vou pegar esse peixe e vou esticar. Porque é assim que Jesus faz com a gente. Sabe como é que Ele abençoa você? Quando Ele te estica. Algumas vezes você precisa ser esticado para aprender a confiar em Deus. Algumas vezes Deus pega você e faz assim ó, e dói. Algumas vezes Ele estica você para ver que você é muito mais do que aquilo que as pessoas disseram, que você tem muito mais potencial do que aquilo que disseram para você. Você já foi esticado por Deus? Quem já foi esticado por Deus aqui? Só quem já foi esticado por Deus sabe o que é sair da zona de conforto. Só quem já foi esticado por Deus sabe o que é não ter nada na mão e Deus fala, vai lá e faz. Só quem já foi esticado por Deus sabe o que é passar por prova e tribulação e saber que num lugar de deserto Deus vai esticando a gente, vai esticando a gente. Alguém aqui já foi esticado por Deus? Se eu perguntar de novo, alguém já foi esticado por Deus? Colocado numa situação que te intimidou, colocado numa situação que as pernas tremeram, colocado numa situação que se você tivesse a chance você sumiria no mundo. Alguém aqui já foi esticado por Deus? Senhor, eu não tenho como fazer. Deus está dizendo, faça. Eu não tenho como pagar, pague. Eu não tenho como andar, ande. Eu não tenho como crer, creia. Eu não tenho como orar, ore. Eu não tenho como ler a Bíblia, leia. Eu não tenho, faça. Eu não tenho como suportar, suporte. Eu não
tenho. O que é isso? Deus está te esticando. Você não pode, mas você vai fazer. Você não pode, mas você vai fazer. Eu posso andar sobre as águas, ninguém nunca andou. Ande. Deus te colocará numa posição onde terão muito mais talento que você, terão muito mais dinheiro que você, mas Deus vai colocar em lugares que você não tem o suficiente, vai te esticar. Eu quero dizer que você vai começar do jeito que você está, torto, sem dinheiro, abatido, desprezado, porque o que vai fazer dar certo não é você, mas é o esticar de Deus. Deus está te esticando. Eu não tenho o suficiente, eu só tenho 5 pães e 2 peixes, mas eu vou te esticar. Aí sabe o que Jesus faz? Ô discípulo, vem cá, me dá os 5 pães na minha mão, me dá os 2 peixes aqui. Vamos fazer o seguinte: quantas pessoas tinham lá de homens? Quantas pessoas? 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças. Jesus falou assim: ó, enquanto eu lido aqui com o seu pouco, vocês vão organizar essa turma em grupos de 50 e em grupos de 100. Uma coisa é você organizar 1.000 pessoas em grupos de 50. Agora são 5.000 pessoas em grupos de 50 e de 100. Para eu montar um grupo de 50, o que eu tenho que fazer? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Assim, ufa, montei o primeiro grupo. Para cá, vem, senta aqui. Segundo grupo. O que Jesus está falando? Vocês não têm. Mas não é porque que vocês não têm que vai ser bagunçado. Vocês não têm. Eu quero que vocês organizem. Vocês não têm, vocês não são capazes. Mas não é porque você não é capaz que vai ser bagunçado, que você vai aceitar tudo de mão beijada. Não é porque você não tem que você vai ficar aceitando esmola. Vamos organizar a bagunça aqui? Eu quero grupos de 50 e grupos de 100. Eu quero que vocês organizem esse povo. Eu não sei quantas horas demorou isso, mas eu quero dizer que o milagre só chegou quando eu não tenho nada na mão, mas ainda assim eu começo a fazer o que Deus manda eu fazer. Eu começo a me organizar. Sabe quando a tua empresa vai vencer? Quando você começar a se organizar para essa empresa vencer. Sabe quando você vai, todas as vezes que você monta grupos, o que Jesus está ensinando? Comecem mesmo sem ter, e planejem mesmo sem ter. Comece, não espera cair o dinheiro na conta, comece. Não espera o currículo ser chamado, comece a organizar em grupos, porque vai vir comida. Ainda não veio, ainda são só 5 pães e 2 peixes, mas se prepare, porque vai vir muita comida. Mas a comida não vai vir para você ser motivado. Você se motiva para a comida vai vir. A comida não vai vir para você se animar. Você se anima para a comida vir. Eu quero que você entenda que o que temos aqui é um Deus que move em ordem e decência. É um Deus que se move em organização. Jesus está no meio do deserto. Imagine as crianças chorando. Imagine as mulheres nervosas. Imagine os homens com fome. São 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E Jesus não sai distribuindo pão, jogando igual as pessoas fazem aí em cima de caminhão. Toca aqui a cesta básica. Jesus disse: vocês não têm, mas eu tenho. Vocês não sabem, mas eu sei. E eu me nego a fazer um milagre na bagunça. Eu me nego a fazer um milagre no meio do desespero. Eu quero todo mundo sentado, bonitinho em grupos, mas esperem que aquele que começou a boa obra vai terminar. Eu quero dizer que Deus não vai responder a sua emergência. Deus não vai responder a sua histeria. Deus vai responder os seus primeiros passos quando você começa sem ter. Começa sem ter. Você tem que se organizar para comer. Não adianta você querer casar sem organizar esse casamento antes. Não adianta você querer ser um empresário de sucesso sem se organizar. Organizar não é ter, mas organizar é viver pela fé. Eu não tenho, mas eu vou ter, e eu vou viver como alguém que vai ter. E quem vai ter não corre, quem vai ter não grita, quem vai ter senta e espera. Você está entendendo? Se você confia em Deus, você vai calar a sua boca, vai sentar e esperar em grupo de 50, em grupos de 100, porque ainda que sejam apenas 5 pães e 2 peixes, eu sei que aquele que está prometendo vai cumprir. Em nome de Jesus, comece a parar de correr, feche mais a boca, fique quietinho e comece a planejar a sua vida. Você não tem R$1 na carteira? Não tenho, mas comece a andar com alguém que está se preparando para receber milagre financeiro. Você não tem ninguém ao seu lado, está solteiro,
solteiro, comece a se preparar para andar com um homem de Deus. Deus vai te dar um homem de Deus, Deus vai te dar uma mulher de Deus. Você está trabalhando numa empresa que você é humilhado, sai de lá e comece a andar como alguém que nem sabe como é que vai ser contratado, mas eu vou trabalhar em lugar decente. Como é que você não está desesperado? Eu estou sentando, esperando o peixe chegar e o pão chegar, e até que cheguem eu sentarei. Deus manda dizer: comece primeiro, depois eu termino você. A Bíblia diz que ele pegou o pão e abençoou o pão. Vamos ver o que ele fez? Ele pegou o pão, abençoou o pão, partiu e entregou. Quando você começa antes de estar pronto, ele faz. Repita comigo: quando eu começo antes de estar pronto, Deus faz. Porque se você começar quando estiver pronto, você não precisa de Deus. Ele toma o pão, ele abençoa o pão e ele quebra o pão. Fala comigo: ele toma o pão, ele abençoa o pão e ele quebra o pão. Eu não consigo explicar para você como esse milagre aconteceu. Eu não sei ao certo em que momento que o peixe de 2 peixes viraram 3, 4, 5 mil. Eu não sei. Sobraram 12 cestos cheios de pães e peixe. Eu não sei. Mas eu acredito que se eu pudesse chutar aqui, o peixe multiplicou e o pão multiplicou na hora que ele partiu. É como se ele pegasse um peixe, aqui está a cabeça do peixe, aqui está o rabo do peixe. Aí ele tira a cabeça, dá para um, quando ele volta a mão, a cabeça está no lugar. Ele tira o rabo, quando volta a mão, o rabo está no lugar. Ele tira a cabeça, dá a entrega, quando volta tem outra cabeça aqui. Ele parte o rabo, joga o rabo do peixe para alguém, e quando ele volta a mão, o rabo está aqui. Então é mais ou menos assim, ó. Volta aqui, 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 volta aqui. Talvez aqui uma cabeça gerou 5 cabeças, talvez um rabo gerou. A Bíblia diz: eu acho que quando ele partiu, e é assim que vai ser com você. Você é apenas 5 pãezinhos, você não tem a condição de, você não está pronto para alimentar uma multidão, você está entendendo? Mas quando Deus te pega, te abençoa e Ele parte você começa a ter a sua vida esticada para fazer o que você não podia. Quando você está na mão do Criador, você não está pronto para ter a família que sonhou, você não está pronto para a tua empresa faturar o que você sonha, você não está pronto para ter a felicidade, mas quando Deus pega você na mão, Ele pega você, Ele abençoa você e Ele parte você, você tem a sua vida esticada. A tua força não é a sua força de um peixe, a sua força é a força de 12 mil peixes. Você não tem a força de um pão, você tem a força de 12 mil pães. Você ora como um ser humano comum, mas quando você está orando, não é a força de uma pessoa que trabalhou o dia inteiro e tem um monte de problema para resolver, mas é a força de alguém potencializada, porque Ele toma você na mão, Ele abençoa você e Ele estica você, Ele parte você. Nunca é algo que o diabo diz: não vai dar, não vai dar. É pouco pão para muita gente, mas pouco pão na mão de Jesus dá conta. Comece, senta pronto. Quanto mais você é partido, mais Ele multiplica. Quanto mais Ele multiplica, mais menos fome há. Mas aqui tem um segredo. Que lugar eles estão? Que lugar esse milagre acontece? Não, eu não ouvi. Que lugar esse milagre acontece? Deserto. Como que é o chão do deserto? Alguém já foi num deserto aqui? Quem já foi num deserto? Aqui, você não precisa ir no deserto. Quem já foi para o Nordeste tem as dunas, certo? Ali é um deserto. Qual é o chão do deserto? Areia. O que nasce num deserto? Nada. Mas leia comigo o versículo 39 de Marcos capítulo 6. Descubra o que tem de diferente nesse versículo. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Então, que fizessem todo o povo. O texto faz questão de dizer a qualidade da grama. Não é só grama, porque tem grama seca, tem grama queimada, grama verde. Não chove num deserto, não tem água num deserto, não tem como naturalmente
ter grama verde para 5.000 pessoas sentarem. Quantos campos de futebol são necessários para 5.000 pessoas sentarem em grupos de 150? Se é para ter grupo, é para ter afastamento entre um e outro, ou seja, precisa de um espaço muito maior, sim ou não? Quantos estádios de futebol? Tudo bem, tem um oásis aqui, não, são quilômetros de grama verde, porque quando você começa olhando para Cristo, mesmo sem estar pronto, de repente você vai perceber que no lugar que aparentemente era deserto, Deus prepara gramas verdes para você. Se você tiver coragem de acreditar em Jesus e dizer: eu vou começar hoje, Senhor, chega de esperar, chega, eu estou pronto, surpresas e milagres começarão a acontecer na sua vida. Tem muitos lugares desérticos que, quando você se der conta, tem grama verde. Eu já li esse texto várias vezes, e muitas vezes eu já li sem perceber esse detalhe. Deus foi tão bom que mesmo no deserto colocou grama verde. Deus é bom. Você já passou por uma doença e no meio dessa doença viveu a sua melhor fase com Deus? Isso é grama verde. Você já passou por uma crise no seu casamento e essa crise no seu casamento te empurrou para Deus? Isso é grama verde no deserto. Você já teve uma fase de dificuldade financeira tão grande e no meio dessa fase de dificuldade financeira você descobriu o poder da oração, o poder da fé, o poder da dependência? Isso é grama verde no deserto. É o amor de Deus e o cuidado de Deus numa fase tão difícil. Não vai faltar grama verde na sua vida. Se a voz de Deus te levou para um deserto, confie nele. Porque quando você falar: eu vou sentar e vou esperar, quando você se der conta, o chão está preparado. Deus não vai deixar o deserto te destruir. O Senhor colocou um pasto verdejante. Coisas grandes podem acontecer na sua vida, mas antes delas, coisas pequenas vão acontecer. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei, mas tem coisas que Deus está fazendo que você não percebeu. Comece, agradeça ao Senhor pelos pequenos pastos, pelas pequenas gramas. E nesta noite eu quero tirar um momento com você, para que você pense, por que você está adiando tanta coisa na sua vida? O que você está esperando para tomar esse próximo passo diante de Deus? Essa virada na sua vida. Por que você delegou a alguém a responsabilidade da sua decisão? Jesus está dizendo: não despeça ninguém, vá lá, alimente ela. Mas eu? Você que não tem, vai lá. Começa a contar os 50. Mas o que vai ter para comer? Não sei, Jesus mandou, eu estou fazendo. Mas não tem nada aqui. Senta. Mas tem grama, senta na grama e espera. Tua família vai dizer: o que é isso aí, rapaz? Estou sentando na grama aqui no deserto, mãe. Aleluia, aleluia. Começa a acordar mais cedo. Começa a se mexer. Começa a se mexer. Começa a se mexer para desatar esse milagre. Começa a se mexer. Para de esperar, chega de esperar, chega. Você nunca vai ter tudo. Começa a se mexer, fala para você mesmo: eu preciso me mexer. Fala mais alto: eu preciso me mexer. Chegou a hora. Essa palavra é para você, meu irmão. Comece antes de estar pronto. Comece essa empresa antes de você estar pronto. Modifique sua vida antes de estar pronto. Antes de estar pronto. Fala comigo: eu preciso começar antes de estar pronto. Eu vou partir o pão antes de estar pronto. Deus me pega, me abençoa e me estica. Eu estou pronto. Deus me pega, me abençoa e me estica para eu viver esse milagre.
você não tem apoio, você não tem dinheiro, a sua reputação não vale mais nada, você é improvável, você está atrasado para muita gente, a tua idade já foi para muita gente, mas Deus está dizendo, mesmo inacabado, se você olhar para mim, eu pego você, eu abençoo você, e eu estico você, e eu alimento 5.000 homens, fora mulheres e criança. Você não precisa estar pronto, você tem que estar na minha mão, você tem que estar na minha mão. Estando na minha mão, eu pego você, eu abençoo você, e eu estico você, e o improvável acontece, o milagre acontece, a provisão acontece. Vamos nos colocar em pé, vamos nos colocar em pé. Deus está aqui, fala comigo, me pega, Senhor, me estica, Senhor, me abençoa, Senhor, me pega, Senhor, me abençoa, Senhor, me estica. Comece a glorificar o nome de Jesus. Deus vai colocar na sua cabeça ideias. Você vai começar, você não está pronto, você não está pronto. E sabe o que é o pior? Tem gente te segurando, tem gente dizendo, calma, você está precipitado, calma, vai devagar. Deus está falando, corre, corre que eu estou com você, corre que eu corro junto, sonha que eu sonho junto, planeja que eu planejo junto. Deus está dizendo, vai, voa, eu te fiz para voar, voa, 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 desata os nós, voa, não precisa ter medo, sou eu que faço, não precisa ter medo, eu pego você, eu abençoo você, e você vai ver o milagre chegar. Mas vem para minha mão, deixa eu pôr a mão, deixa eu pôr a mão nesse pão inacabado, nesse peixe limitado. Deixa eu pôr a mão, deixa eu pôr a mão. O que são 5 pães para 5.000 homens? O que são 2 peixes para 5.000 homens? Mas quando eu pego, quando eu abençoo, e quando eu parto, eu estico, milagres vêm, a grama brota. Você não perde por esperar. Eu tenho sonhos para você, eu vou arrancar glória de você. Você não é, você não tem, você não pode, e é por isso que você é perfeito para eu usar. É por isso que você é perfeito, porque todos vão olhar e dizer, como ele chegou lá, ele não está pronto. Como ele chegou lá, ele não está pronto. E aí você vai dizer, eu cheguei lá, ele me pegou, ele me abençoou, e ele me esticou. Eu não estou pronto, mas eu comecei. Eu fui para as mãos dele, eu fui para as mãos dele. Comece a falar em línguas, comece a glorificar o nome de Jesus. Deus está pegando você, Deus está abençoando você. Você não está pronto, você entrou nesse culto arrebentado, você chegou nesse culto dizendo, meu Deus, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir dar conta, é muita pressão, é muita cobrança, eu não tenho inteligência para isso, eu não tenho capacidade para isso. Mas você não esperava por essa palavra, você não esperava. Papai te viu, papai te viu, papai viu você hoje. Papai mandou eu dizer, começa, 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 começa adorando, começa, vem pra minha mão, vem pra minha, tá lá, canta lá, começa, 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 lava, chata, lava, coterebe, fanta, lava. Oh, Santo.
I